retomando nosso estudo do Gênesis, né? Hoje a gente gostaria de dar uma finalização naquela reflexão que nós tínhamos feito sobre o fluido cósmico, que de certo modo simbolizava a água do Gênesis, né? Do capítulo 1 de Gênesis. Essa água que está em cima, que está embaixo, e que, segundo uma fala de Jesus no livro Boa Nova, é o símbolo perfeito de Deus, porque a água ela está em toda parte, né? Está em todos os corpos, está em cima, nas nuvens, está embaixo, na terra, que revela essa onipresença de Deus, né? E nós encontramos um texto que hoje nós vamos fazer uma leitura comentada desse texto, que é um texto sensacional do Kardec, está na Revista Espírita de 1866, no mês de maio de 1866. E Kardec deu o título assim, Deus está em toda parte. Então a gente vai lendo assim os parágrafos e fazendo alguns comentários relacionando com o Gênesis, né? E a gente só gostaria de chamar a atenção que aqui o Kardec está falando numa linguagem que é uma linguagem mais acessível à nossa mentalidade de hoje. Quer dizer, nós hoje, culturalmente, somos mais sensíveis a esse tipo de linguagem. Mas há 3.500 anos atrás, as pessoas eram sensíveis a outro tipo de linguagem, a essa linguagem do Gênesis. E o que o Gênesis está dizendo no primeiro capítulo é exatamente isso aqui que o Kardec vai dizer, só que numa outra simbologia, utilizando metáforas. Porque o que o capítulo 1 de Gênesis quer dizer é que, primeiro, tudo foi criado por Deus. Se tudo foi criado por Ele, a primeira conclusão que a gente chega é que Ele pode desfazer e renovar tudo, né? Ele pode, como Criador, Ele recria, transforma, renova, modifica a hora que Ele quiser. Esse é um poder que é inerente a Ele. E pela narrativa do Gênesis não há nada. O Gênesis tem um cuidado de ficar falando os elementos que eles enxergavam, né? As estrelas, o sol, a lua, os animais, para dizer que nada, não tem nada que não tenha sido criado por Deus, não tem nada que não esteja mergulhado na sua presença, na sua onisciência e no seu poder criador. Essa é a mensagem central. Que a gente corre o risco, às vezes, de fazer uma leitura puramente intelectual do texto e escapar a esses aspectos do sentimento que o texto quer passar. E o texto quer passar que Deus é onipotente. Não há nada impossível para Deus. Nada. Tudo Ele pode. Então Kardec começa assim. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a pergunta que muitas vezes se faz. Então, Kardec já começa com a pergunta. E a gente vai ver que é uma pergunta que angustia muitos espíritas, né? Muitos católicos, muitos evangélicos, muitos budistas, muçulmanos. Mas aqui a gente vai focar no público espírita, que é o nosso público, né? Que é a nossa família. Muito espírita se angustia com isso. Como é que Deus pode preocupar com o copo de água que eu tomei? Pode? Ele se preocupa com isso? Ele sabe disso? Aí o Kardec dá sequência. Em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito. Olha só. Porque eles próprios são finitos.
razão porque o imaginam finito e limitado como eles mesmos. Representando-o como um ser circunscrito, dele fazem uma imagem à sua semelhança, pintando-o com traços humanos. Nossos quadros não contribuem muito, não contribuem pouco para alimentar este erro no espírito das massas. Contribui muito, né, para alimentar esse erro. Que nele mais adoram a forma do que o pensamento. Então a gente adora mais a forma de Deus do que o pensamento. É para o maior número um soberano poderoso sobre um trono inacessível, perdido na imensidade dos céus, e porque suas faculdades e percepções são restritas, não compreendem que Deus possa ou haja por bem intervir diretamente nas menores coisas. Então, olha que coisa curiosa. Eu tenho duas mãos. O alcance das minhas mãos são limitados. O alcance dos meus pés são limitados. Eu sou um ser circunscrito. Tenho 2 olhos. Eu só enxergo uma faixa de frequência e uma distância. Eu só escuto uma faixa de frequência e uma distância, até uma certa distância. Quer dizer, eu não consigo agora ouvir uma música que está tocando em 3 bairros distantes daqui. Então, nós somos seres finitos. Agora, o que é mais importante, não há nenhuma criatura, nem que ela seja um Cristo, que seja infinito. Toda criatura é finita, pode ser poderosíssima, mas ela é finita. E como que a gente imagina Deus? Pode perguntar para qualquer espírita, como é que ele imagina Deus? Um homem de barba, quase que um Papai Noel, numa esfera muito superior do plano espiritual. Essa é a nossa imagem de Deus. E qualquer quadro que você vai ver, qualquer obra de arte, sempre representa Deus com uma mão, tocando o dedo, abraçando. É um homem velho, mas é um homem. E o que o Kardec vai dizer aqui? Mas se um dos atributos de Deus está lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 13, é ser infinito, então está tudo errado. Está tudo errado. Porque como é que um ser infinito pode ser representado numa forma? Não interessa se você está representando Deus como um triângulo, um quadrado, um círculo, um corpo humano. Não importa. Como é que uma coisa infinita pode ser circunscrita? Então, é da natureza do infinito não caber em nada. O infinito não cabe em nada. Ele não pode ser circunscrito. Então, significa que não há limite para a percepção de Deus. Então, Deus não faz esforço nenhum para perceber tudo. Ele não precisa fazer esforço para perceber tudo da criação. Nenhum esforço. Esse é o natural dele. Então, já começa a mudar. Então, a gente costuma dizer, é muito curioso, porque você ouve assim, um Stephen Hawking, um grande cientista, um grande biólogo que é ateu, dizendo assim, não, eu não acredito em Deus. O que ele não acredita? Ele não acredita no Deus que foi ensinado na escola dominical. Aquele homem num trono, julgando, apontando o dedo, limitado, cheio de imperfeição. Esse nós também não acreditamos. Nesse Deus nós também não acreditamos. A questão é, como é que nós temos que pensar Deus com os elementos que a doutrina espírita trouxe? Aí o Kardec vai ajudar. Ele diz assim, na incapacidade em que se acha o homem de compreender a essência mesma da divindade, desta não pode fazer senão uma ideia aproximada, auxiliado por comparações necessariamente muito imperfeitas,
mas que podem ao menos mostrar-lhe a possibilidade do que à primeira vista lhe parece impossível. A gente só pode comparar. Suponhamos, aí Kardec vai trazer o elemento agora. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido produzirá sobre cada molécula da matéria com a qual está em contato uma ação idêntica à que produziria a totalidade do fluido. É o que a química nos mostra a cada passo. Olha então. Cada átomo do fluido cósmico exerce uma influência em cada átomo do nosso corpo, que é a mesma influência que todo o fluido exerce no universo inteiro. É isso que Kardec está dizendo, que esse é um princípio da química. Sendo ininteligente, se esse fluido não tiver inteligência, esse fluido age mecanicamente apenas pelas forças materiais, correto? Mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Então, olha o que o Kardec... Ele vai explicar que isso aqui é só uma comparação, isso é uma metáfora. Mas o fluido cósmico, toda a criação mergulhada no fluido cósmico e Deus no fluido cósmico. Então o fluido cósmico discerne, tem vontade, tem liberdade, vê, ouve, sente. Então, peraí. Então, cada partícula subatômica do meu corpo físico, do meu corpo espiritual, não escapa à vontade, à percepção e à ação de Deus. Aí ele continua. As propriedades do fluido perispiritual dele pode nos dar uma ideia. Então, vamos analisar o nosso perispírito. Ele não é inteligente por si mesmo. Claro, o fluido perispiritual não é inteligente por si mesmo, desde que é matéria. Mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É em consequência da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte. Perscrutam os nossos pensamentos, veem e agem à distância. É a esse fluido, chegado a um certo grau de depuração, que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Basta um raio do seu pensamento, dirigido para diversos pontos, para que eles possam aí manifestar sua presença simultaneamente. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e de depuração do espírito. Então, quanto mais elevado, mais depurado o espírito, ele pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo, que basta ele irradiar, o fluido dele se espraia e ele vê, ouve, sente, percebe, age, atua. Mas ele é um espírito. É um espírito. Mas sendo os espíritos, por mais elevados que sejam, criaturas limitadas em suas faculdades, seu poder e a extensão de suas percepções não poderiam, sob esse aspecto, aproximar-se de Deus. Não pode. Não tem como. Nem um Cristo. Se comparar com a gente, é algo extraordinariamente maior. Mas comparado a Deus é nada. Contudo, eles nos podem servir de ponto de comparação. O que o espírito não pode realizar, senão num limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções infinitas.
há ainda esta diferença. A ação dos espíritos é momentânea e subordinada às circunstâncias, por mais superior que ele seja. Ele age naquele momento, depois ele age em outro lugar, não? Enquanto a ação de Deus é permanente. O pensamento do Espírito só abarca um tempo e um espaço circunscritos, ao passo que o pensamento de Deus abarca o universo e a eternidade. Numa palavra, entre os espíritos e Deus há a distância do finito ao infinito. Não importa o grau de elevação do espírito. Ah, mas ele é um Cristo planetário. É um Cristo do planeta. Ah, ele é um Cristo da galáxia. Ah, mas tem bilhões de galáxias. Ah, mas ele é um Cristo de todas as galáxias do nosso universo. Ah, mas tem mais de um universo. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é o fluido que o transmite. Dele está, de certo modo, impregnado, claro. Porque o ar transmite o som. Então, o ar está impregnado das ondas sonoras. Se o fluido perispiritual transmite o pensamento do espírito, ele está impregnado do pensamento do espírito. Então, adivinha? Se o fluido cósmico é o veículo de transmissão do pensamento de Deus, ele está impregnado do pensamento e do amor de Deus. É o que ele vai dizer. E na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, nós não temos como fazer isso, isolar o pensamento. Ele não parece fazer senão um com o fluido. O pensamento e o fluido se confundem. Assim como o som parece ser um com o ar. Não é? De sorte que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Então, Kardec está fazendo a comparação, está ajudando a gente. Do mesmo modo que dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido torna-se inteligente. Kardec não está dizendo que o fluido cósmico é inteligente, mas como ele é o veículo do pensamento de Deus, ele se torna inteligente, porque ele é o veículo. Eu não consigo separar o pensamento do fluido. Seja ou não seja assim o pensamento de Deus, então Kardec não está fechando a questão, ele não está dizendo que é assim. Ele está falando assim, seja ou não seja assim, isto é, quer ele, Deus, haja diretamente ou por intermédio de um fluido, para facilitar a nossa compreensão, vamos representar este pensamento sob a forma concreta de um fluido inteligente enchendo o universo infinito. Então, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Ora, previdência e solicitude é amor. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que dele não esteja, de certo modo, saturado. Bom, parada aqui. Dificilmente a gente vê espírita refletindo sobre isso. Deus agora deixou de ser um Papai Noel num trono, numa esfera superior, e ele passou a ser um pensamento e um amor que circula num fluido. Então ele não tem forma, ele não tem limite. Só que toda a natureza está mergulhada nesse fluido. Toda a criação está mergulhada nesse fluido. E como esse fluido transmite o pensamento e o amor de Deus, esse fluido é inteligente e é amoroso, entende? Porque ele fica impregnado do amor e da sabedoria de Deus. Então, cada célula do nosso corpo físico está saturada de fluido cósmico.
toda a sabedoria de Deus, toda a sabedoria de Deus está em cada célula do nosso corpo. Todo o amor de Deus, toda a previdência de Deus, toda a providência de Deus, toda a visão de Deus está acompanhando cada coisa que acontece em cada célula do nosso corpo físico, em cada célula do nosso corpo espiritual, em cada ínfimo do universo infinito. Era essa imagem que eu estava pensando, Haroldo. Você pensar assim, o nosso organismo, o nosso corpo, como mundo, quando a gente respira, a gente vai impregnar, né, de oxigênio todas as células, que vai para o estômago, pulmão, coração. Exatamente. E que vai ali envolver todo o nosso corpo. Todo o corpo. Que vai no fluxo e no refluxo. E aqui ainda é melhor, porque não é nem um ar que está circulando. Aqui é a ideia de um peixe mergulhado no mar. Porque ele tá por fora e por dentro, ele está todo dentro. A questão que o Kardec está dizendo aqui é: não há nada fora. Não há fora. A criação está dentro. Ela está mergulhada. Olha, isso é incrível, né? Aí ele vai continuar. Assim, estamos constantemente em presença da divindade. Aqui agora. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nos mais profundos recônditos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para entender sua solicitude sobre as menores criaturas, ele não tem necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade, nem deixar sua morada de glória, pois essa morada está em toda parte. Para serem ouvidas por ele, nossas preces não precisam transpor o espaço, nem serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente penetrados por ele, nossos pensamentos nele repercutem. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação. Então, Kardec está reconhecendo humildemente. Não vai imaginar que isso aqui é uma explicação de Deus. É uma ideia. É muito mais do que isso. Mas já dá uma ideia melhor do que um Deus sentado num troninho. Já é melhor. Não é completa, mas é melhor. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação, mais própria a dar uma ideia mais justa de Deus do que os quadros que o representam sobre a figura de um velho de longas barbas envolto num manto. Não podemos tomar nossos pontos de comparação senão nas coisas que conhecemos. Porque isso aqui é uma imagem do que a gente consegue imaginar, porque é muito superior a isso. É por isso que dizemos diariamente, o olho de Deus, a mão de Deus, a voz de Deus, o sopro de Deus, a face de Deus. Na infância da humanidade, o homem toma estas comparações ao pé da letra. Mais tarde, seu espírito, mais apto a apreender as abstrações, espiritualiza as ideias materiais. Há de um fluido universal inteligente penetrando tudo, como seria o fluido luminoso, o fluido calórico, o fluido elétrico, ou quaisquer outros, se fossem inteligentes, tem o objetivo de fazer compreender a possibilidade para Deus de estar em toda parte, de ocupar-se de tudo, de velar pelo pé de erva como pelos mundos. Entre ele e nós, a distância foi suprimida. Não tem distância. Não tem distância.